nós preparamos para vocês, nós vamos falar agora de um tema super interessante. Busca e apreensão, que é um interessante meio de prova para o processo penal e de implicações muito importantes no âmbito do direito constitucional. E aí eu vou pedir à professora Renata, né, para começar aí, já trazer para nós aí informações bastante relevantes constitucionais sobre a busca e apreensão. Quando a gente fala de busca e apreensão no direito constitucional, eu nomino a aula de inviolabilidade domiciliar, né? Porque a gente vai conversar um pouco sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Vamos abrir aqui, o professor Campidelli já abriu aqui para mim a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. O que é isso aqui? É a Constituição nos garantindo o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É eu ter a certeza de que ninguém, seja um particular ou seja um Estado, vai entrar na minha residência sem a minha autorização. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais não são absolutos. Exatamente. Eles podem ser relativizados. E nesse caso da inviolabilidade domiciliar, quem traz a relativização a esse direito fundamental é a própria Constituição. Ela traz duas situações em que o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar pode ser relativizado. Vamos só relembrar aqui? Olha só. A primeira situação em que poderá haver a entrada na casa da pessoa sem a autorização dela, de forma forçada, é no caso do... Forçada não, né? Sem a autorização dela. Sim, sem autorização. No caso do flagrante, desastre ou para prestar socorro. Exatamente. No caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, a entrada na casa de alguém sem a autorização da pessoa pode ser feito, claro, a qualquer hora, gente. Não tem hora para acontecer desastre, desabamento, não. De dia, de noite, madrugada, com chuva, caindo neve, o que for. Neve no Brasil tá difícil, né? A qualquer horário. Cara, tem, né? No Sul No tem Sul, às né, vezes. professora? Né? No Sul no tem Sul às tem. vezes. E aqui, gente, não precisa de ordem judicial. Imagina Exatamente. a situação. O professor Campidelli, você sabe que ele é delegado federal. O professor Campidelli está andando no meio da rua. Aí chega, está andando lá no meio da rua, aí escuta um grito, socorro, me ajuda. Aí ele olha pela frestinha da janela, aquelas casas que tem no interior, que tem a janela baixinha, vê lá o cara com a faca no pescoço da mulher. Já começou a cortar assim o pescoço, ó. Aí o Campidelli fala, abre a porta, abre a porta. Aí o marido está com a faca no pescoço da mulher. Artigo 511, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Não vou entrar, não vou abrir. O professor Campidelli fala, então tá bom, eu vou ali no fórum pegar uma ordem judicial, daqui a pouco eu volto. Precisa jeito disso? nenhum, né? Até porque ele já deu a dica, né? Artigo 5º, inciso 11, só que ele só leu a primeira Só parte. leu a Se primeira ele lê a segunda parte fala que em caso de flagrante delito, para prestar socorro em caso de desastre, pode entrar qualquer hora do dia ou da noite. É o qualquer caso. hora. Você pode pular a janela para poder Pode entrar, arrombar a porta, pode pular a janela, pular a pode janela. fazer um rapel, se a casa for de 3 andares, faz um rapel para poder descer e entrar pela janela, não tem problema nenhum. Problema nenhum, a qualquer hora e não precisa de ordem judicial. Agora, em outras situações, fora de flagrante desastre para prestar socorro, tem jeito de entrar também, não tem? Tem. O professor Campidelli é delegado, sabe muito claro. bem disso. Basta você... Vamos supor que né? está investigando um crime, sei lá, de lavagem de dinheiro. Sim, ótimo. Vamos lá. Aí vamos supor que o professor Campidelli, delegado de polícia, precisa entrar na casa de uma pessoa que ele já está investigando há muito tempo por lavagem de dinheiro. Sim. Ele precisa entrar lá para pegar documento, para pegar computador, pegar Exatamente. celular, coisas Pendrive, pendrive, né? Extrato bancário, um monte de coisa. para subsidiar a investigação dele. E aí, esse agente, esse indivíduo que pratica, em tese, crimes de lavagem de dinheiro, que está sendo objeto de investigação, é o seu cliente. É o seu cliente. Aí o professor Campidelli chega, na condição de delegado, na casa desse indivíduo. Eu preciso entrar na sua casa. Aí o cara fala, artigo 511, não vai entrar. Puxa Não vai vida. entrar. E aí?
E aí o professor Campitelli, no meio da noite, sem autorização judicial, pula o muro, pula a janela, faz rapel, entra na casa do indivíduo. Você, como advogado desse sujeito que está praticando em tese crime de lavagem de dinheiro, você vai ficar calado? Tá certa essa conduta? Pois é, o que que acontece? Quando o crime não é permanente, se o crime for permanente, você pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Se não houver um crime acontecendo, né, eu não posso entrar. Então vamos supor que eu estou investigando a lavagem de dinheiro, mas eu ainda não tenho elementos suficientes para dizer que o cara está realmente, naquele momento, ocultando. Né? Porque se ele estiver ocultando, tem entendimento do Supremo Tribunal Federal recente dizendo que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, é permanente, assim como é a ocultação de cadáver. Então o Supremo, usando aquele raciocínio da ocultação de cadáver, entendeu que o crime de lavagem de dinheiro na modalidade ocultação é permanente. Mas vamos supor que eu não tenha ainda elementos. Eu estou investigando, estou em fase embrionária ainda, a minha investigação, e não tenho elementos para dizer que ele está em flagrante de lavagem de dinheiro, portanto eu não tenho um crime permanente demonstrado claramente. O sujeito invoca a inviolabilidade do domicílio e não me deixa entrar. O que eu posso fazer? Eu preciso representar perante o Poder Judiciário, obter um mandado de busca e apreensão para buscar, arrecadar e apreender elementos ali que sejam prova de crime, enfim, armas, enfim, extratos bancários, pendrives, celulares, computadores, e de posse desse mandado de busca e apreensão, dessa ordem judicial, então, durante o dia, eu vou poder entrar na casa do sujeito. Então, ou eu tenho uma situação de flagrante delito, né? Eu tenho situação de flagrante delito que no crime permanente é aquele que se protrai no tempo. Por exemplo, se eu tenho drogas lá escondidas, eu posso entrar. Uma receptação dá certo também no crime permanente? A receptação também dá certo no crime permanente, né? Drogas, a lavagem de dinheiro, se tiver cabal, é um crime permanente na modalidade ocultar. Agora, se eu não tenho essa questão demonstrada, eu suspeito que tem droga, mas eu não tenho certeza. Eu suspeito que tem lavagem de dinheiro, mas eu não tenho certeza. Eu suspeito que tem receptação, mas eu não tenho certeza. Eu suspeito que ele está guardando ali 53 milhões de reais no apartamento dele, mas eu não tenho certeza. O que eu faço? Então eu represento ao Poder Judiciário por mandado de busca e apreensão, e com essa ordem judicial eu posso entrar na residência dele, ainda que contra a vontade do responsável pela residência, mas tem uma ressalva. Essa entrada tem que ser durante o dia. Então vamos colocar aqui, ó. Então, fora dessas situações, somente durante o dia e mediante ordem judicial. Professor Campitelli, você falou uma coisa muito bacana. Essa ordem judicial é o 240 do CPP? Exatamente, está lá no artigo 240 seguintes, a regulamentação do mandado de busca e apreensão. Agora, você falou uma coisa que é uma questão ótima para a prova deles, que é essa questão do crime permanente. Olha só, vamos supor que o delegado, você no caso, está investigando uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas. Da lei perfeito, de drogas. Ótimo. 11.343 de 2006. Ótimo. Bacana. Beleza. Aí, depois de várias investigações, você já verificou que tem um monte de droga guardada dentro da casa onde o indivíduo mora com a sua família. E você precisa entrar na casa para arrecadar a droga, para prender a pessoa, arrecadar outros documentos. E você é o advogado desse, em tese, traficante. Ok? Perfeito. Para entrar na casa dessa pessoa, pode ser à noite, precisa de mandado, não precisa? Bom, no exemplo que a professora Renata está dando, que eu estou simulando uma questão da OAB na sua prova. Um crime permanente. O crime permanente é aquele que se protrai no tempo. Então, o exemplo do tráfico de drogas, lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né? Lá dos 18 verbos desse artigo, vários deles trazem condutas permanentes. Por exemplo, ter em depósito, guardar. Né? Então, são condutas que são
permanentes. Se eu tenho... Então, enquanto a droga está ali guardada, nós estamos em situação de flagrância, não é Exatamente. isso? Enquanto a droga estiver em depósito, estiver guardada, nós temos um crime que está se consumando a cada instante. Ele está se consumando a cada momento. E aí Então, a ele gente vem está em pra cá. flagrante a cada momento. Nessa hipótese de flagrante, o próprio inciso 11 da Constituição permite a entrada para poder fazer essa prisão em flagrante delito e apreender ali os objetos do crime. Então, nesse caso de flagrante delito, é possível entrar a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de ordem judicial. Cai aqui, né, Campbell? Exatamente. Cai aí, como está no quadro, professora mas Renata. eu tenho outra pergunta para te fazer sobre Vamos isso. lá, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer que pode aparecer na prova desse povo. Ó. Show, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. No caso do crime permanente, cai aqui. Isso, cai aí. Tô certa? Crime permanente, perfeito. Aqui, né? Flagrante, qualquer hora do dia ou da Beleza. noite, não precisa de ordem judicial. Aí, o pessoal a galera é advogada do traficante em tese. Beleza, Ok? beleza. Investigado. Beleza, ok. Então, a entrada do professor Campdelli, do delegado Campdelli, durante a noite, sem ordem judicial, foi absolutamente legítima e não violou em nada a Constituição Federal. Até aí tá tudo bem. Mas tem alguma pega para o advogado? Tem uma Tem pega. alguma ressalva? E eu quero mostrar essa pega, Mostra aí. em duas decisões de nossas cortes superiores. Eu quero trazer aqui para os nossos alunos duas decisões de nossas cortes superiores que nos trazem essa pega. E está na tela aí, deixa eu trazer aqui, professora Renata, pegar a canetinha. Já tá bacana, né? Então é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo na tela aí, a primeira decisão é do STF, é uma decisão de 2015, em que o STF diz o seguinte, olha, beleza, é possível entrar na casa de alguém sem mandado? É possível. Se ele estiver em flagrante delito? Sim, desde que, olha a marcação aí, desde que essa entrada esteja amparada em fundadas razões e essas fundadas razões elas sejam devidamente justificadas a posteriori. Então, o STF exige que essa entrada na residência em situação de flagrante sem mandado, ela tem que ser devidamente justificada posteriormente pela autoridade policial. Então, eu não posso entrar numa residência porque eu estou com uma intuição de que ali tem droga. Não, eu tenho que ter fundadas razões. Então, por exemplo, né, a autoridade policial está numa investigação de tráfico de drogas, que é o exemplo que a professora Renata deu, e no áudio, na interceptação telefônica... A galera tá grampeada, né? E aí no áudio cai lá, o cara recebeu 10 quilos de pasta base de cocaína a 15 minutos. Olha, eu tenho fundadas razões em prova produzida legalmente para acreditar que a droga está lá dentro daquela casa, porque eu tenho o áudio e eu tenho a ERB, né, estação rádio base, a posição ali do celular do interlocutor, eu tenho muitas vezes o acompanhamento do cara que levou a droga e deixou. Então, assim, eu tenho fundadas razões para entender que está em flagrante delito, que está acontecendo, que a droga está lá dentro. Então, eu posso entrar nesse caso, mas eu preciso justificar isso quando eu for lavrar o flagrante. Então, eu vou lavrar o flagrante, eu tenho que... eu entrei sem mandado, porque eu tinha fundadas razões para acreditar de que ali, naquele momento, estava sendo praticado um crime de tráfico de drogas, ok? Então, isso é decisão do Supremo Tribunal Federal exigindo essa justificativa a posteriori. E o STJ, professora Renata, ele, numa decisão de 2017, ele ainda fez uma evolução em relação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Põe na tela aí, por favor, a decisão do STJ. Olha aqui, o STJ, num caso em que o sujeito, ele fugiu de uma abordagem policial, ele estava nas proximidades de uma boca de fumo, ele fugiu de uma abordagem policial, o STJ entendeu o seguinte, que a mera fuga, né, essa mera fuga da abordagem policial e que o sujeito busca se esconder, busca se homiziar na sua residência, ela não é por si só essa fundada
razão, ela não é por si só uma justificativa para a polícia entrar na residência. É preciso que tenha um algo a mais. E nesse caso, vocês podem perceber aí que houve descoberta e apreensão de drogas nesse caso. Mas o STJ entendeu que isso foi meramente acidental, que não bastava o simples fato do sujeito correr para casa quando viu a polícia, isso por si só não era uma justificativa para o sujeito sofrer ali na sua residência uma invasão sem ordem judicial e sem a sua autorização. Então, hoje, professora Renata, como é que funciona a situação? A polícia pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite em caso de flagrante delito? Pode, mas ela precisa ter fundadas razões, ela precisa justificar essa entrada a posteriori, sob pena de essa entrada ser considerada uma entrada ilegal e, em decorrência disso, as provas também serão ilegais e essas provas ilegais, elas são, portanto, provas ilícitas e, sendo provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas dos autos, conforme o artigo 97 do CPP, ok? Professor Campidelli, você falou do indivíduo que homiziou dentro de casa. Me veio uma outra questão que pode aparecer na prova dessa galera. Olha só, eu queria saber o seguinte, vamos supor que você é meu amigo, tá? Meu amigo. E aí existe um mandado de prisão em seu desfavor. A polícia está a seu encalço. E aí eu sei disso, só que eu sou tipo brother, entendeu? Fala, seu Campi, pode esconder lá em casa tem um armário que vai te caber direitinho. Eu sou magro, né? Então cabe em qualquer lugar. Cabe dentro do armário. Aí eu vou, te escondo dentro da minha residência, ok? Ok. Dentro do armário. Beleza. Você fica lá dentro do armário Show. escondido. Perfeito, perfeito. E aí, beleza, eu tô lá dormindo na minha cama, você tá no armário. Problema seu, quem mandou você ser enrolado com a polícia? No meio da noite. Tem um negócio meio estranho, Campideg no armário, Campideg sai do armário, Ai, vocês Jesus, não acharam? eu não Tem falei nessa negócio intenção. meio Ó, ele que estranho. tá falando. Olha só, hein? Ele que tá falando. Eu sei hein? que eu caibo em qualquer lugar, mas eu gosto de Campideg sair do armário também, né? Mas Ó, vamos lá, eu não desculpa falei aí nada, é ele que tá falando, é ele que tá falando, é ele que tá falando. Campidelli está no armário, mas para outras finalidades. Para outras finalidades, não é para sair do armário, para não. apenas Vamos se lá. esconder da polícia. É, ótimo. Tá lá. Aí eu tô lá bem dormindo. Aham. No meio da noite, bate a polícia na minha porta. Vim aqui cumprir mandado de prisão. Show. Cristiano, Campidelli. Aí eu falo, o quê? Você não vai entrar na minha casa não, meu filho? Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Vou sim. Não vai. Esse mandado de prisão aí não te autoriza a entrar na minha casa não, filhão. E aí, eu tô certa ou eu tô errada? Você está completamente certa em exercer o seu direito de não deixar a polícia entrar na sua casa à noite. Eu vou estar... Por quê? E eu ainda te pergunto outra coisa que me veio também. Eu não estou cometendo crime de favorecimento pessoal, não? Hipótese alguma. Por quê? Porque o favorecimento pessoal, né, nesse caso, você tem um direito à inviolabilidade do domicílio. Então, esse direito à inviolabilidade do domicílio, né, que você está exercendo, o exercício regular de um direito, exclui a licitude do fato. Então, você tem o direito de não deixar a polícia entrar na sua casa à noite para cumprir um mandado de prisão. O que a polícia tem que fazer? Ela chega, né? Ó, eu sei que o Campideg está aí dentro no armário. O Campideg está no armário. Né? Então, estou com mandado de prisão para o Campideg. Só que são 2 da manhã. Aí você fala assim, não, eu não quero que entre agora. O que a polícia tem que fazer? O CPP determina que a polícia faça o seguinte, olha, cerca a casa, toma todos os cuidados para que o sujeito não fuja e quando for dia, aí você entra e faz a prisão. Então, o mandado de prisão permite que você entre para prender? Permite. Só que ordem judicial só permite a entrada durante o dia, não permite durante a noite. Então, você pode perfeitamente falar assim, ó, agora eu estou dormindo, o Campideg está no armário, o Campideg não quer sair do armário, deixa o Campideg no armário. Amanhã, quando for dia, vocês entram. Agora, se a Renata autorizar, aí a polícia pode entrar na casa dela a qualquer hora do dia. Eu autorizei, né? Claro, se ela não autorizar, ela estará em exercício regular de um direito e a polícia não pode entrar, né, para cumprir uma ordem judicial sem autorização à noite. Então só pode durante o dia. Eu não estou praticando crime de favorecimento pessoal porque o fato é típico, mas ele não é antijurídico. Não é antijurídico, não pratica crime, tá tranquilo. Bacana. Muito tranquilo. legal, muito bacana. Bom,
Professora Renata, e Ah. agora eu quero trazer aqui para os nossos queridíssimos alunos uma questão que é muito, muito importante e que eu acredito que vai ser cobrada deles muito em breve. Se não for nessa primeira etapa, na segunda, vai cair. Pode ser ou na minha segunda etapa ou na sua, né? Porque é um assunto Ex- interdisciplinar. Exatamente. E aí, o Diga-me, que é a que é? questão? Tem sido cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum que os criminosos eles utilizem aí a tecnologia para a prática dos seus crimes. né? Isso. Tem gente que usa o WhatsApp para o bem, tem gente que usa para o mal. Tem gente que usa o Telegram para o bem, tem gente que usa para o mal. Né? E essas tecnologias são tecnologias de rastreabilidade ainda duvidosa. Né? O WhatsApp, por exemplo, ele tem a promessa de ser uma ferramenta criptografada, que ninguém consegue rastrear, ninguém consegue interceptar. Então, o criminoso usa com uma certa tranquilidade. Né? Pois bem, o sujeito é preso. E aí, a primeira coisa que a polícia quer, olhar o celular. Para ver com quem que ele conversa, para ver qual o teor das conversas, para ver se tem fotinha de cocaína sendo encaminhada ou recebida. Então, a polícia tem interesse em ver o celular. Por quê? Porque o celular é uma fonte de informação muito grande. Né? Tem muita gente que está vendo a gente agora, professora Renata, que o celular tem senha e não passa senha de repente para a esposa, não passa senha para o marido, porque tem informações ali que não quer compartilhar. Artigo 5º, inciso 10, direito à privacidade e intimidade. Direito, Sou a favor, porque eu direito sou à dessas. privacidade. Porque esse negócio de compartilhar a senha, não. Exatamente. Sou dessas. E isso a gente está falando assim dos nossos alunos do Supremo, da nossa professora Renata, do professor Campidel, que são pessoas boas, estudiosas, que estão trabalhando legalmente. Agora imagina o criminoso que trabalha ilegalmente. Ele tem muito mais razão para que as pessoas não violem a privacidade dele, porque senão ele vai ter responsabilidade mesmo porque criminal. nós não podemos utilizar os direitos fundamentais como salvaguarda para a prática de crimes. Por isso que eles podem ser relativizados sempre. Exatamente. E aí o que acontece? Esse sujeito, ele não quer que a polícia mexa no celular dele. A polícia quer mexer. E aí, a polícia prendendo ele em flagrante, ela tem o direito de acessar o celular dele, de acessar as conversas dele? Pois bem, isso sempre gerou muita discussão. Nossa, porque foi a polícia bafafá nesse ano passado. STJ com STF. Aquela Conta pra gente, faz um confusão, resumo, fala pra gente como é que tá hoje em dia. Como é que tá Porque hoje? a jurisprudência brigou demais ano Como é que passado tá sobre hoje? Eu isso. até trouxe aqui para os nossos alunos uma decisão do STJ, uma decisão bem recente, né? E essa decisão diz o seguinte: olha, a polícia, se ela prender o sujeito em flagrante delito, ela não tem direito de acessar as conversas telefônicas dele, seja por via WhatsApp, seja por mensagem, seja por Telegram, seja por e-mail. Ela não tem direito de acessar o conteúdo dessas conversas sem autorização judicial. E mais, há N decisões do STJ, entendendo que a autorização dada pelo sujeito durante o flagrante, numa situação em que ele está ali sob o julgo da polícia, essa autorização não teria validade. Então, muitas provas foram anuladas, provas que eu digo no processo penal, não é prova da FGV não, ok? Não, pessoal, não, prova no processo penal. Então, muitas provas foram consideradas ilícitas, né, melhor dizendo, muitas provas foram consideradas ilícitas por terem decorrido aí de uma autorização dada pelo preso no momento do flagrante, entendendo que ele não tinha condições naquele momento de consentir, que aquele consentimento dele estando preso em flagrante na polícia seria inválido. E em todos esses casos, o sujeito estava desacompanhado de advogado. Se ele está acompanhado de advogado, é diferente, ele tem uma defesa técnica, né? Você tem ali uma salvaguarda. Se ele está desacompanhado de advogado, o STJ entendeu, nesses casos dele desacompanhado de advogado, que a autorização dele para vasculhar o celular dele ali em flagrante não seria válida. Então, qual é o entendimento hoje de nossas cortes superiores? O sujeito foi preso em flagrante. A polícia, para devassar o aparelho celular dele, para analisar as conversas telefônicas, para analisar as mensagens de WhatsApp, ela precisa de
autorização judicial. Prendeu em flagrante, apreendeu um smartphone, um iPhone X, iPhone X, iPhone 10, né? Tem gente que cada um fala de um jeito. Apreendeu lá o iPhone X do cara. Vai mexer? Tem que ter autorização judicial para vasculhar isso aí. Então, vamos ver. Se eu entendi. Resumo. Prendeu em flagrante. Não precisa de autorização judicial para apreender o celular, correto? Para apreender o celular? Para apreender, não. Pode apreender sem problema. Aprende o celular, mas não pode ter acesso ao conteúdo das conversas de Exatamente. WhatsApp, fotos, planilhas. Exatamente. O Esse STJ conteúdo está protegido pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E Isso. para eu ter acesso a ele, eu preciso de uma autorização judicial, ok? Gente, isso foi uma briga entre a jurisprudência, porque o STF não entendia assim no passado. Não entendia e foi uma briga danada. Mas a gente está trazendo para vocês, esse posicionamento que o professor Campidelli trouxe, já está pacificado na 5ª e na 6ª turma do STJ. Então, vocês podem tranquilamente seguir isso para a prova da primeira fase. Tranquilamente. Tranquilamente, porque isso já foi pacificado lá no STJ. Tranquilamente. Beleza? E agora, professora Renata, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse nosso tema aqui, busca e apreensão. A gente podia falar mais umas 2 horas sobre Nossa, isso, né? dá para falar muita coisa, né? Dá para falar como é que é o procedimento fazer a busca, né? Ah, professor, Nossa, como é que é? mandado, Você pode chega, não, pode não. tem que intimar o sujeito a abrir a porta. Adoro. Se ele não abrir a porta, aí você fala, não, então eu vou arrombar. Você pode usar da força necessária contra Adoro. coisas, né? Mas ele vem, abre a porta, você tem que se identificar, você tem que ler o mandado para entrar na casa, fazer a busca, precisa de 2 testemunhas, enfim. A gente vai falar que horas, tem que lavrar um termo circunstanciado depois. Adoro. Uma delícia, ótimo, Adoro. né? Mas não dá tempo. Infelizmente não dá tempo de falar tudo. Então, agora, um tema que é recorrente e que pode vir aí a cair na prova de vocês já, né, nessa prova de agora, né? Que é a questão da busca e apreensão em escritório de advocacia. Massa, ótimo. E aqui a gente tem, ó, Ótimo. constitucional, a gente tem processo penal, a gente tem ética. Tem ética. A gente tem tudo, porque a busca e apreensão em história de advocacia, ela tem alguns Uns procedimentos. pormenores, né? Deixa eu só fazer um pitaco antes de constitucional. Vamos lá. É porque é o seguinte, a Constituição fala assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Sim, Só que esse ótimo. vocábulo casa, ele tem um conceito amplo. Não é só onde o indivíduo mora com a sua família. Casa, ali tem um sentido de centro da vida privada da pessoa. Então, um consultório profissional, Sim. um escritório profissional, um quarto de hotel ocupado pelo hóspede, Sim. tudo isso engloba o sentido de casa. Um veículo onde a pessoa mora, tem gente que mora, tem de Tem gente barco, que mora tem no gente que mora trailer, trailer, né, por tem gente que exemplo. mora dentro de trailer, É, tem motorhome, enfim, uma barraca de camping, a pessoa está morando lá, enfim, tudo isso está englobado No no conceito de casa. sentido de casa para essa finalidade constitucional. Então, o escritório de advocacia também está. Só que para além dessas questões constitucionais, o escritório de advocacia tem um plus, tem uma coisa especial. Conta aí pra gente. Pois é. O que acontece no escritório de advocacia? Primeiro, o escritório de advocacia é onde o advogado exerce sua atividade em local não aberto ao público, portanto, como a professora Renata bem adiantou, engloba aí, está incluído dentro do conceito de casa. Nossa, para essa finalidade. eu Então, embolei aí vai- tudo aqui, né? Mas é isso, então, mas é isso. Todo está mundo no entendeu. conceito de Ótimo. casa, ok? O Perfeito. escritório de advocacia está no conceito de casa. Casa. Só que existem aí alguns pormenores. Quais são? Primeiro, a gente precisa lembrar que o advogado, né, ele na defesa ali do seu cliente, ele tem algumas garantias, ele tem alguns direitos. E está lá no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, na tela aí com vocês. O artigo 7º, ele garante ao advogado o direito à inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Ok? Bem como aí dos seus instrumentos de trabalho, da sua correspondência escrita, enfim, de tudo aquilo que ele usa na defesa dos seus clientes. E por que isso é importante? Porque o advogado, na defesa do cliente dele, né, professora Renata, ele precisa muitas vezes saber o que de fato aconteceu. Uhum. Ele precisa saber. E o cliente dele vai dizer para ele, não, eu realmente matei, eu realmente fiz isso, fiz aquilo. Só que E a essas Constituição informações... também garante esse sigilo, né? As pro informações profissional. são para o profissional da defesa e ele não é obrigado a mencionar, muito pelo contrário, né? Ele tem o direito de não depor e a OAB, no Código de Ética, recomenda que ele não deponha. Ainda que o cliente o libere, o Código de Ética da OAB fala o seguinte, não deponha. O seu cliente, mesmo te liberando, você não deve depor.
Porque a sua atuação é na defesa. Então você não tem que produzir prova, o sujeito não tem que produzir prova contra si, então não é você, advogado, que vai produzir prova. Então o que acontece? Esse advogado no escritório dele, né, professor Renato, ele tem informações que muitas vezes podem prejudicar em muito a defesa do cliente dele. Então, eu não posso fazer uma busca no escritório de advocacia para buscar informações contra o cliente do advogado. Isso está lá no artigo 7º, no artigo 7º, parágrafo 6º da Lei 8.906 de 94. Então, eu posso fazer busca no escritório de advocacia para buscar informações do cliente do advogado? Não, eu não posso fazer isso. Isso é vedado pelo AB. Quando é que eu posso fazer busca no escritório de advocacia? Então tem jeito de fazer busca no escritório em alguma situação? Posso fazer. Em que situação? Lá a situação está no parágrafo 6º do artigo 7º da Lei 8.906. Olha aí, vamos lá. Quando é que eu posso fazer, professor Renato? Olha, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, é possível, mediante ordem judicial, quebrar essa inviolabilidade, né? A gente pode quebrar essa inviolabilidade, que é garantida lá no artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da OAB, e aí fazer uma busca e apreensão nesse escritório de advocacia. Só que essa busca e apreensão, olha só, ela tem que ser cumprida na presença de representante da OAB. E é vedada expressamente pela lei a utilização dos documentos, das mídias, enfim, dos objetos pertencentes ao advogado, né? E demais informações que contêm informações sobre seus clientes. Então, eu posso fazer a busca contra o advogado, para investigar crimes do advogado. Eu não posso utilizar desse meio de prova para pegar informações dos clientes dele, salvo uma exceção que está no parágrafo seguinte. Vamos lá na tela, a exceção. Olha, essa ressalva do parágrafo 6º, né, ela não se estende a clientes do advogado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes nos mesmos crimes que deram causa àquela quebra da inviolabilidade. Ou seja, volta para nós aqui. O que acontece? Eu posso pedir uma busca no escritório de advocacia? Posso. Se o advogado estiver praticando crimes, posso pedir a busca. Posso pegar os documentos dos clientes desse advogado? Vou aproveitar aqui e vou pegar esses documentos aqui que os clientes dele deram informações para ele de prática de crimes. Posso fazer isso? Não. Só há uma exceção. Se o advogado estiver praticando crime junto com o cliente e isso constar da representação e do mandado. Aí eu posso pegar tanto documentos do advogado quanto do cliente que está praticando crime junto com ele e desde que esses crimes que ele está praticando sejam aqueles que deram origem a essa ordem de busca e apreensão. Então, é muito protegido o escritório de advocacia. E lembre-se, tem que ter representante da OAB acompanhando essa busca e apreensão. Então, professora Renata, habeas corpus, isso aí é o quê? Afinal de contas, está previsto aonde? Zé, assim, na Constituição Federal, é o nosso remédio constitucional mais antigo, né? Porque ele protege o direito de locomoção, o direito de ir e vir, que também está presente no artigo 5º. O habeas corpus, como remédio constitucional, como garantia fundamental, está previsto no artigo 5º, inciso 68. Vamos lá para a tela. Conceder-se a HC sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. No CPP, o HC está enfiado lá no meio dos recursos. Mas não tem jeito desse negócio aqui sem recurso, não, Capité. Mas não é de jeito. Me fala qual é a natureza jurídica desse instituto. Pois é, o habeas corpus, embora muita gente acredite que seja recurso, ele está lá no meio lá dos recursos no CPP, mas ele é uma ação autônoma de impugnação constitucional. É uma ação autônoma, não se submete ali à questão de prazos e preclusões dos recursos, ok? É uma ação autônoma de impugnação constitucional, um remédio heróico constitucional. Isso, remédio heróico é muito bom, adoro. Remédio heróico, é isso aí. E o habeas corpus é um remédio constitucional que preza muito pela informalidade.
Por isso que se um dia cair um habeas corpus na sua prova de segunda fase, você ajoelha na frente do examinador, né, não? Não é? Tem que ficar feliz demais, né? Fica feliz porque não tem lá formalidades, né? A gente já viu aí preso impetrando habeas corpus em papel higiênico. O tribunal pode admitir? Pode. Papel de pão? Papel de pão? Por que não? Pode. Né? Porque o habeas corpus, ele tem aqui, quando a gente fala de legitimidade ativa, tem aqui a ideia da amplitude. Ou seja, não precisa de advogado. Então, é uma exceção aí, né, aquela questão da necessidade do advogado. Interessante aqui nesse ponto, né, que o próprio estatuto da OAB, ele estabelece expressamente que não está aí na questão de atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus. Para quem gosta de decorar, de anotar artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94. Repetindo, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94, diz que não se inclui aí no rol de atividades privativas da advocacia a impetração de habeas corpus. Então, como bem disse a professora Renata, a legitimidade ativa ela é ampla e restrita. Eu não preciso nem saber ler e escrever. Pode ser que eu impetre e alguém assine a rogo por mim, só para vocês terem uma ideia, né, da amplitude da legitimidade ativa da impetração do habeas corpus. Então, qualquer pessoa, independente de advogado, pode impetrar habeas corpus. Independente de capacidade civil, um doido, um menor. Professor Campidelli, né? Professor Campidelli, qualquer pessoa pode. Um estrangeiro pode impetrar um habeas corpus. Pode. Ô, gente, até a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Obviamente, em favor de uma pessoa natural, né? Claro, Porque a pessoa com certeza, jurídica não tem com direito certeza. de ir e vir. Com Então, a certeza. pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Impetrar pode. Ela não pode ser paciente, né? Porque o paciente é aquele que está sofrendo na pele a constrição ilegal ou abusiva ao seu direito de ir e vir. Então, quando a gente fala da legitimidade ativa, a gente lembra da figura do impetrante, que é aquele que impetra, que pode ser qualquer pessoa, em seu favor ou em favor de uma terceira pessoa. Goleiro Bruno foi preso. Eu adoro o goleiro Bruno. Vou impetrar um habeas corpus em favor do goleiro Bruno. Nunca vi goleiro Bruno na minha vida. Eduardo Cunha, nossa, eu amo. Acho ele muito massa. Vou impetrar um habeas corpus. Poder, em relação à legitimidade ativa, você tem. O tribunal pode não aceitar por falta de interesse de agir, porque você vai avacalhar a defesa do cara. Mas legitimidade ativa você tem. Sim, você pode, a Constituição te garante A Constituição isso te garante. Então, qualquer pessoa. O que pode aparecer na sua prova? Um caso assim, ó, por exemplo. Pierre é um francês que veio no Brasil para participar do Carnaval do Rio de Janeiro, e lá na Marquês de Sapucaí. E o Pierre envolveu uma confusão lá perto da Marquês de Sapucaí, foi preso. E aí, Pierre, entendendo que aquela sua prisão era uma prisão ilegal, ele quer impetrar um habeas corpus. O Pierre, que é um francês, não mora no Brasil, veio aqui só para dar um rolé no Carnaval. O Pierre pode impetrar um habeas corpus aqui no Brasil? Pode. Pode, Pode. claro. Qualquer um pode. Qualquer um pode. É? A única ressalva que tem do estrangeiro é que tem que ser em língua portuguesa, né, como condição de admissibilidade. Ele vai poder impetrar em francês, somente em língua portuguesa. Então, gente, legitimidade ativa é ampla. E outra coisa também que é ampla são as hipóteses de cabimento, né? Exatamente. Nossa, gente, habeas corpus. São demais. A gente não vai nem tratar de todas aqui, né? Vamos dar aqui o feedback, está lá no 648 do CPP, as hipóteses de cabimento, né? Meramente 648 exemplificativas, né, Capidé? né? Exatamente, tem um rol Meramente exemplificativo, não é números clausos, é números Não apertos. era números clausos, Né? perfeito. Então tem um rol lá. Mas o que é importante para a gente ter a noção aqui do cabimento do habeas corpus? Que sempre que houver um risco, houver um cerceamento efetivo de liberdade, né, por abuso aí, né, de poder, ou que houver um risco desse cerceamento, é cabível o habeas corpus. Então, quando houver essa privação da liberdade, Que é o né, habeas corpus repressivo ou liberatório. exatamente, ou quando houver um risco Que a é o essa, preventivo, o habeas a corpus essa preventivo. liberdade. Então, sempre que houver essas duas situações, é possível habeas corpus. Então, algumas situações, vamos pensar aqui. Exemplo, o sujeito está sendo investigado, e aí ele é intimado para ir numa CPI depor como testemunha. Espera aí, mas eu sou investigado
e estou sendo intimado para depor como testemunha. Pô, Espertinha, CPI, não é? Se eu sou Espertinha, investigado, CPI, hein? eu tenho direito ao silêncio. Mas como testemunha, eu tenho obrigação de falar o que eu sei. Eu não posso me omitir ou me calar sob pena de prisão. E aí eu sou intimado como testemunha, mas sou investigado. E fica o meu direito ao silêncio, né? Conflitando aí com o meu dever de prestar depoimento como testemunha, porque eu fui intimado como testemunha. Então eu corro risco de, ao chegar na CPI e me negar a falar, porque eu tenho direito ao silêncio, eu corro risco de ser preso lá pelos deputados, né, que estão fazendo a CPI, eles vão me Flagrante. prender em flagrante. CPI pode prender em flagrante, hein, gente? Então eu tenho risco de ter cerceada a minha liberdade por abuso de poder, porque a CPI não poderia intimar um investigado para depor como testemunha. Eles estão abusando, estão cometendo uma ilegalidade. Então, nesse caso, cabe aí um pedido de habeas corpus, porque eu estou em risco de ser, há um risco de ser cerceada a minha liberdade de ir e vir. É uma hipótese de cabimento de habeas corpus. Agora, professora, Habeas corpus preventivo. preventivo, habeas corpus Salvo-conduto. preventivo. Exatamente. Eu vou entrar com pedido de habeas corpus e vou pedir, né, que o juiz expeça ali um salvo-conduto para que, independentemente de eu me calar ou não, eu não ser preso por isso. Eu não ser preso Bacana. por me calar. Então, cabe aí um habeas corpus preventivo. Não é liberatório, porque eu ainda não estou preso. Se eu for preso em flagrante na CPI, vamos supor que eu não entrei com pedido de habeas corpus preventivo. Fui lá, não, eu sou machão, eu vou lá e ninguém vai me prender e eu vou ficar calado porque eu sou investigado. Aí, ó, eu vou exercer o meu direito constitucional de ficar calado, o deputado lá fica pé da vida comigo, né? Para não usar uma expressão pior, né? Respeito que os ouvidos da professora Renata e eu de vocês. Aí o deputado fica pé da vida comigo e fala assim, ó, então, esteja preso. Prisão em flagrante, falso testemunho. O que aconteceu? Eu tive cerceada a minha liberdade. Aí eu tenho que entrar com um habeas corpus liberatório. Liberatório. Aí Ok? eu tô querendo um alvará de soltura, né? Exatamente. Eu preso. tenho que pedir aí para expedição de alvará de soltura para livrar o meu corpo daquela prisão. Bacana? Bacana. Então, é possível habeas corpus, recapitulando, sempre que eu tiver um cerceamento da minha liberdade, né, aí de uma forma ilegal, de uma forma abusiva, ou um risco de cerceamento. Por que eu estou insistindo nisso? Porque há situações em que não há risco para a minha liberdade. Exemplo, né? Quando há, por exemplo, fui, sei lá, condenado a uma pena apenas de multa. Pena de multa é dívida de valor. Então não cabe habeas corpus, contra aí uma pena de multa, porque a pena de multa não pode ser convertida em prisão. É dívida de valor, tem que ser executada. Não pode mais ser convertida em prisão. Também não cabe habeas corpus se eu já tiver pagado a pena. Eu cumpri a pena, né? Já cumpri a pena inteira. Não cabe habeas corpus mais. Né? Eu posso entrar com uma revisão criminal, depois pedir indenização, mas habeas corpus não cabe, porque se eu já cumpri a pena, não tem mais risco de eu ser preso liberdade. novamente. Então, são detalhes aí importantes que a gente precisa trazer para eles, né, professora Renata? Isso. E assim, já que as hipóteses de cabimento são tão amplas, é melhor a gente falar mesmo dessas hipóteses de não cabimento, Sim, que tem perfeito. maior probabilidade de aparecimento na sua prova. Olha só, o professor Capdelli já deu esses dois exemplos, em que da pena exclusivamente de multa e quando a pena já foi cumprida, porque a liberdade não está ameaçada em nenhuma dessas hipóteses. Outra situação é a seguinte: não cabe habeas corpus ao pleno do STF contra decisão de turma do STF ou de ministro do STF. Exatamente. Contra a decisão de turma do STF, a decisão da turma é considerada uma decisão do próprio STF. Então, não cabe habeas corpus ao pleno do STF de decisão de turma do STF. E nem mesmo isso foi decisão do STF no ano passado, de decisão de ministro do STF. Não é isso? Exatamente, exatamente. E agora, um tema que o pessoal fica meio assim, tem um pouco de dúvida, facilita para a galera. Fala de competência. Ótimo. Eu preparei, professora Renata, para os nossos queridíssimos alunos aqui,
um slide bacana com alguns exemplos de competência. Eu vou pegar esse Porque- slide para mim, hein? Pois é, ótimo, pegar pra ótimo. Tá à sua disposição, senhora Renata. Então, esse slide, vocês vão acompanhar com a gente daqui a pouco, ele traz assim, a autoridade coatora e de quem é a competência Melhor para poder impossível. apreciar, poder julgar aí esse habeas corpus. Então, na tela aí com vocês, acompanhem com a gente. Olha lá, competência para julgamento. Alguns exemplos aí. Se a autoridade coatora for o delegado de polícia, se a autoridade coatora for o delegado de polícia, o competente, o órgão competente, é o juiz de direito. Então, o delegado de polícia é a autoridade coatora, o juiz de direito vai apreciar o habeas corpus dele. Perfeito. Agora, se a autoridade coatora for um juiz de direito ou um promotor de justiça, quem tem competência para apreciar o habeas corpus contra essa autoridade coatora é o órgão que tem a competência para julgar. Então, no caso de juiz de direito ou promotor de justiça, será o Tribunal de Justiça. No caso de juiz federal ou procurador da República, será o Tribunal Regional Federal ao qual eles estão vinculados. Então, atenção, né? A autoridade que vai julgar o habeas corpus, para apreciar esse habeas corpus, ela tem que ter competência também para julgar a autoridade coatora. Então, delegado de polícia, juiz de direito promotor, TJ. Juiz federal, procurador da República, TRF. Se for um desembargador, STJ. Se for um ministro do STJ, STF. Então, percebam, né, nesse quadro, a gente deixa muito claro aqui algumas autoridades. Agora, professora Renata, uma questão que foi resolvida, não tem assim tanto tempo, né? Mas uma questão que foi resolvida e que havia muita discussão é a questão de habeas corpus contra a turma recursal do Juizado Especial Criminal, né? Então, põe na tela aí a decisão que nós temos aqui do STF. Olha só o que diz a decisão. Olha, conforme entendimento firmado... Nossa, você viu o que eu fiz? Hein, professora Renata? Eu acho que eu tô com mal de Parkinson, eu risquei em cima da letra. Em cima do negócio. Mas Vai tudo- com a borracha. Olha só, deixa eu Vai te lá, ensinar. me Isso ensina aqui é aí, a me ensina aí. borrachinha. Ah, a professora Renata me ensinou, tá vendo? A professora que não sabe nada. Então é o seguinte, olha, conforme o entendimento firmado a partir do julgamento desse HC aqui, olha, 86, 864, que ninguém vai decorar esse número, né? O que acontece? O Tribunal de Justiça, professora Renata, é que tem competência para julgar habeas corpus contra ato de turma recursal. Então, é o Tribunal de massa. Justiça dos Estados que vai julgar o habeas corpus contra a turma do Juizado Especial Criminal. É o Tribunal Regional Federal que vai julgar o habeas corpus contra a turma recursal do Juizado Especial Federal. Então, assim, é o Tribunal Recursal que vai julgar o habeas corpus contra a turma recursal do Juizado Especial Criminal. Ok? Isso foi bacana. Isso é bacana falar. Sabe por quê? Porque antes nós tínhamos aqui, ó, que o professor Campdelli colocou aqui para vocês, nós tínhamos a súmula 690. Essa súmula 690, ela foi cancelada. Porque, olha só, porque olha só, se nós temos uma decisão de turma recursal do Juizado Especial Federal ou estadual, Uhum. turma recursal do Juizado Especial, antigamente, pela súmula 690, que nós vamos riscar da nossa vida, falava que o HC, gente, ia para o STF. Olha só que absurdo. Contra a decisão de turma recursal do juizado. Olha Ia para o só STF. Esquece isso. que loucura. Esquece isso. Hoje em dia é o que o professor Campitelli falou. Se é decisão de turma recursal do juizado federal, o HC vai ser onde? TRF. Se for turma recursal do juizado estadual, o HC vai ser onde? TJ. Aí ficou Aí ficou bom, né, tranquilo gente? agora. Súmula Ninguém- 690, esqueça da sua vida, porque ela foi... Ninguém vai errar isso. Então, assim, a gente tinha uma situação que era muito estranha, né? E que as provas adoram ainda colocar em prova, falando que é do STF, pelo amor de Deus. Não Turma vamos errar. recursal do juizado não vai pôr. E eles, HC não é eles STF, ainda vão não. colocar lá, ó, a competência para apreciar do STF conforme o súmula Súmula 690. Esquece. Esquece essa súmula Esquece, 690. esquece. Foi cancelado, ok? Então, o entendimento é que é do Tribunal, né, de Justiça, se for o JEC estadual, TRF, se for o JEC federal,
ok? Então, Perfeito. GEC ou GCLIN, conforme você queira pronunciar aí. Bacana? Então, isso é fundamental que a gente não erre isso na prova, professor Renato. Gente, que isso, pelo amor de Deus, errar isso é Juninho, pelo amor de Deus. Não podemos errar isso não. Então, vamos ter bastante atenção aí a essa questão. Pois bem, professora Renata, Diga. eu queria aqui, a gente já viu a questão de competência, Uhum. né? A gente já viu a questão de impetração, né, que é ampla e restrita, né? A gente já viu aí as hipóteses de cabimento exemplificativas do 648, que ali é números apertos, não é números clausos, né? A gente já viu a questão de competência para processar. E agora, uma questão que a FGV adora perguntar sobre habeas corpus, que é a questão dos recursos. Ah, bacana. Gente, prova de primeira etapa é batata. Uma ou duas questões sobre recurso. É batata, não falha. Isso em processo penal que eu estou falando. Das 6 questões de processo penal, sempre uma ou duas vem aí recurso. Mas isso aqui também pode cair na prova de constitucional, porque os Perfeitamente. recursos dos habeas corpus proferidos por tribunais são recursos previstos na Constituição. Exatamente. São os rocks, né? Rock. Não é rock balboa, não, Rock. aquele que luta, não, nem rock música, não. É rock Recurso ordinário constitucional. Super fácil, gente. Nós vamos facilitar o negócio aqui para vocês. Vai lá, Pois campe. então vamos lá. Caso seja aquela hipótese lá de um habeas corpus pedido no juiz de direito. Delegado é autoridade coatora, o diretor do presídio é autoridade coatora, né? E aí você entra com habeas corpus perante o juiz de primeira instância, perante o juiz de direito. Qual é o recurso cabível nesse caso? Nesse caso, a gente aplica o artigo 581, inciso 10 do CPP. 581, inciso 10 do CPP. Recurso em sentido estrito, que o pessoal chama de reze. Né? Não é se ajoelhar e rezar, não. Não, você vai estudar e vai passar. Quem quiser rezar é bom. Eu gosto de rezar. Né? Mas nesse caso, o reze aí é o recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 10 do CPP. Então, se quem decidiu o habeas corpus, deferindo ou denegando, o recurso cabível dessa decisão, se a decisão for do juiz de primeira instância, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, 581, inciso 10. Vamos colocar aqui na tela? Vamos colocar na tela. Põe na tela aí, vamos lá. Aí com na tela. Vamos. Já tá vermelhinho? Aqui, ó. Tá verdinho Aê. agora. O professor Renato deixou verdinho, eu não vou mexer na cor porque eu não sei, né? Depois o professor Renato vai me ensinar que eu vou ficar bom nesse negócio. Então, olha aqui, meu olha. Deus do céu. Recurso Vai, da vai. decisão do juiz concedendo ou negando, cabe o reze, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 10 do CPP. Aí vocês vão ver aí, né? Segunda hipótese, decisão dos tribunais, decisão denegatória dos tribunais de justiça ou TRFs. Cabe o quê? Cabe o ROC. Recurso ordinário constitucional. Fala aí. Uhum. Pois é, cabe o ROC, recurso ordinário constitucional, artigo 105, inciso 2A da nossa Constituição. Olha aí, o recurso constitucional pode cair na prova Tá constitucional. vendo? Óbvio. A professora Renata bem já falou. Pode cair em constitucional, pode cair em processo penal. Por isso nós estamos aqui, juntinho, agarradinho aqui para falar para você. Aproveita Pode cair até em ética, não pode? Aquela questão lá, só advogado pode impetrar habeas corpus. Pode cair em ética. A gente sabe, artigo 1º, parágrafo 1º, que isso, né, a legitimidade ativa é ampla. Então, né, não precisa ser só advogado. Postulatória, né? Pode cair em ética também. Então, assim, a gente podia estar aqui até o professor Renato, o professor Rafa, Rafael, né? O professor Rafa, né? Não, eu não gravo no estúdio com o Rafa, não, porque eu fico assim, o Rafa fica desse tamanho. Eu não aí tô fora, fica ruim. Tô Você sabe que eu tô aqui de joelhos, né? Porque a professora Renata é bem pequenininha, eu tô brincando, gente. Não é tão pequenininha. Ela tá descalça, né? Então, a professora Gabriela não é tão alta assim também, não. Né? Pois bem, vamos voltar para o nosso quadro aí? E da decisão denegatória do STJ, olha aqui, cabe o ROC ao STF, artigo 102, inciso 2A. Então, da decisão denegatória do STJ, cabe o ROC ao STF, ok? Bom, e aqui o senhor Renato já adiantou aí a última hipótese, olha, se for decisão de ministro do STF, não cabe habeas corpus contra ele, uma decisão aqui relativamente recente, né, de 2016, uma decisão relativamente recente aqui, trazida para vocês aí com muito carinho por nós, né, professora Renata? Adorei. Eu posso fazer, então vamos lá,
vamos fazer um resumo desse Vamos, negócio aqui de vamos recurso? fazer, Posso vamos. fazer? Pode, Eu claro, gosto por é de favor. escrever. Eu sou Professora dessas Renata, antigas. vamos lá, O, vamos lá. o professor Capdelli gosta de fazer slides. Cadê minha coisa? Aqui, Tá ó. aqui, Eu tá sou aqui, o seu daqui, tá aí. ó. Eu sou do branquinho. Eu sou Vamos do lá, branquinho. vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Mas eu não escrevo, gente, porque a minha letra no computador Não, fica muito mais bonita. A minha A minha no computador letra. fica muito mais Não, bonita, gente, entendeu? A minha Aí letra. eu já escrevo previamente no computador. É por Vocês isso. são meus alunos. Você sabe como é que minha letra é, um caos. Quem é meu aluno também sabe, né? Minha letra é horrível. A sua é linda perto da minha. A sua é linda. Olha, eu tô entendendo. Recursos. Eu, quando escrevo, sou eu e Deus. Quando é pra ler, é só Deus, nem eu entendo, entendeu? Então esse é o problema. Eu escrevo no computador porque é sofrível a minha letra, entendeu? Se tivesse uma letra linda dessa, Renata, Ah, não. eu ia escrever só aqui na Para, né? lousa. Para! Olha, vocês estão vendo de casa, a letra da Renata é linda. Ô, gente, ter amigo é tudo na vida, né? Ter amigo é tudo na vida. Ai, ai. Olha que bacana lá. Ó, Que HC show. no primeiro grau. Exemplo, autoridade coatora ou Aham. delegado. A decisão Show. pode ser concessiva ou denegatória, né? Perfeito, perfeito. Show. Nessas duas situações. Ok. Nós já Nessas sabemos. duas Já situações. sabemos qual é o recurso. Qual que é? Fala aí, galera. Fala Vamos em lá. voz alta aí. Artigo é o RESE, artigo 581, inciso 10. Do CPP, hein, gente? Do Da Constituição não. A CPP. Constituição nem tem Nem tem 581 artigos. 581, nem tem. Até hoje, né? Depois inventa 200 emendas aí. Ah, não vai não chegar, sei não mais vai. nada, não. 581 Eu acho que não. tá correndo risco de rasgar, né? De rasgar e fazer outro, porque Às vezes tá acontece. tá Às vezes complicado, né? acontece. Ai, meu Deus. Então, é o recurso incidido. Primeiro grau. Agora vamos no segundo grau, hein? Vamos lá. Segundo grau. Vamos lá, segundo grau. No TJ ou no TRF. No segundo grau. Show. Então, se eu tenho um HC no TJ ou no TRF, dá um exemplo aí. Autoridade coatora, O juiz, ótimo. o promotor, por exemplo, né? O juiz federal, o procurador da República. Um juiz de direito, é juiz de De direito é direito. no TJ, né? Óbvio. Sim, Se show. fosse um juiz federal, no TRF. Tá, Isso, mas todo perfeito. mundo entendeu Tá, muito bem. todo mundo vidrado nessa letra linda aí. Ainda bem que não é o Ter campeão que tá amigo é escrevendo. tudo nessa vida. Ainda bem que não sou eu que tô escrevendo, gente, senão vocês não estavam entendendo nada. Ter amigo é tudo nessa vida. Vamos lá, professora Renata. E Dá uma aula pra aí? nós, dá um show de E aí? constitucional, E que agora o aí? recurso é seu. Vamos lá. E aí? Recurso que nós falamos é o ROC, mas o ROC só cabe quando a decisão é... Denegatória. Existe ROC aqui para decisão concessiva? Não. Aqui é o ROC 102... Não, 105, inciso Ops, inciso 2 2. da Constituição. ROC para onde, Exatamente. gente? Pro S T? T J. J. Muito bem. Beleza, gente, se for concessiva, aí pode caber um recurso especial, extraordinário, mas enfim. Aqui os ROC recursos não vai caber. específicos são Exatamente, esses que a gente está falando. Exatamente. Agora vamos falar nos tribunais superiores, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os tribunais superiores. Show. Por exemplo, eu tenho um HC no STJ. Fala Perfeito. um exemplo aí para mim. Autoridade coatora. Vai ser aí o... Pode ser um desembargador. Pode ser um desembargador. Vamos botar um desembargador. Desembargador do TJ, um desembargador federal. Pode ser desembargador do TJ aqui de Minas. Um cara Desembargador, marrento. TJMG. Cara bom. Minas tá esse na crista da onda, não tá? Minas tá na crista da onda aí. Nós estamos até intervindo agora em outros estados, né? Nossa, gente, Então, que bafão, né? Não é? Então, nós estamos dominando o mercado, então bota um desembargador de Minas aí, tocando terror. Gente, isso aqui é exemplo, hein? Exemplo, pelo amor de Deus, atenção, hein? hein? Não vai me botar em situação difícil, não. O HC no STJ, beleza. Show, O desembargador decretou uma prisão ilegal, o STJ, alguém foi lá, né? O advogado, alguém, Uhum. foi lá e impetrou um HC no STJ contra essa decisão do desembargador. A decisão, Beleza. óbvio, pode ser concessiva Sim. ou denegatória. Show. Recurso cabível. Vamos lá. Se for denegatória somente, O é recurso é o ROC. ROC. Só que o artigo muda. 102 Inciso 2 Inciso da 2 Constituição da Federal. Constituição. ROC para onde, gente? Vamos lá? Se a Pra decisão é do cima. STJ. Vamos subir, o ROC é pra Se a cima. decisão é do STJ, o S- ROC vai ser pro STF.
F, exatamente. Muito bem. Então, resuminho aí dos nossos recursos no HC. Para a gente finalizar. HC, contrato de particular. Tem jeito? Tem jeito, tem jeito. E eu tenho certeza que a professora Renata tem um exemplo bacana aqui. Até um exemplo bacana, porque é um exemplo que ela me contou, entendeu? Você quer contar ou eu conto? Não foi um exemplo que eu vivenciei, não, tá? Mas enfim, um Contei. exemplo Vai. bacana de ato de particular. Imagina só o sujeito tá tendo cerceado a sua liberdade numa clínica psiquiátrica. De Ele estava repente, lá internado, é, recebeu alta, e aí o dono da clínica não deixa Não o cara deixa o sair cara de sair. lá, porque ele não pagou os honorários, sei lá, enfim. trancou o cara, não deixa o cara sair. Ou às vezes, o que pode acontecer, né? A mulher do cara tá querendo, né? A cerca tá baixa, querendo pular a cerca, aí bota o cara na clínica psiquiátrica. Isso. E combina com o dono da clínica, segura esse cara aí. Então, um ato de particular. Cabe habeas corpus, né? Para poder liberar o sujeito, né? O habeas corpus liberatório nesse caso aí, para quê? Contra um ato particular, para que ele deixe de ter cerceado a sua liberdade. Então, é possível habeas corpus contrato de particular? Sim. Mesmo porque, gente, olha o que a Constituição Federal fala. Olha aqui, ela fala assim, ó, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O particular não pratica abuso de poder porque ele não tem poder, mas ilegalidade ele pratica. Exatamente. Então, assim, e não tem nenhuma restrição aí contra quem vai propor, né? Contra quem vai se impetrar o habeas corpus. E aí, como é que fica a competência? Pois é, aí que é ato de particular, igual aquela hipótese do delegado de polícia, vai ser o juiz de direito. Ato de particular, o juiz de primeiro grau. E aí vai, recurso, se o juiz concedeu ou denegar, é o rese, e depois cabe aí, da denegatória, cabe os ROCs, que a gente viu muito bem com a letra lindíssima da professora Renata aqui com a gente. Jesus amado, minha letra é muito ruim. Bacana? Tá bom, o povo, todo mundo já está acostumado com a nossa letra. Tá ótimo. Ô, gente. Nós vamos falar hoje sobre o direito ao silêncio. Um direito que está garantido aí na nossa Constituição Federal. Vamos aí para a tela. No nosso artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Ou seja, nós temos aqui o direito ao silêncio como um corolário do princípio da não autoincriminação. Perfeito, professora Renata. Um princípio que pode ser desdobrado em vários outros subprincípios. Por exemplo, o princípio perante a autoridade judicial, perante a autoridade policial, eu não prestar informações que comprometam a minha própria defesa. E também o direito de não participar de processos probatórios que comprometam a minha defesa também. Nós sabemos, então, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Exatamente. Eles podem ser relativizados. A Constituição garante o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação. Mas, por outro lado, nós sabemos que os direitos fundamentais não podem servir como salvaguarda, como escudos para a prática de crimes. Então, até mesmo esse direito tão importante, garantido para a gente, no artigo 5º, inciso 63 da Constituição, pode sofrer relativizações. E aí, eu quero te perguntar, professor Campidelli, olha só, vamos supor que eu estou sendo investigada pela prática de um crime X. Okay. E aí, o delegado de polícia me intimou para comparecer na delegacia para prestar depoimento. Lembrando que o direito ao silêncio está garantido também na fase do inquérito, isso, né? Perfeitamente, está garantido. Tranquilo. E aí, eu, na condição de investigada, chego lá e falo, olha, eu tenho direito ao silêncio. Eu não vou abrir o bico. Aí o delegado fala para mim, qual que é o seu nome? Qual que é o seu endereço? Não falo nada. Cadê esse carteira de identidade? Não dou uma palavra sequer. E aí eu te pergunto, professor Campidelli, o direito ao silêncio engloba também o direito ao silêncio quanto à sua qualificação? Professora Renata, essa pergunta é de uma felicidade tamanha, porque a gente tem a
possibilidade de esclarecer aqui um fato que muita gente não sabe, né? O sujeito ele tem direito ao silêncio sobre os fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a ele. Então, aqueles fatos criminais que estão sendo imputados, as circunstâncias do crime, né, quem são outros autores, quais são os motivos, tudo isso ele tem direito de calar-se. Ele tem direito até de dar a sua versão dos fatos, que pode não corresponder à verdade. Ele tem esse direito constitucional, tanto de silenciar-se quanto de dar a sua versão para os fatos, né, dentro aí da sua autodefesa, que pode ser uma autodefesa positiva ou negativa. Negativa quando ele se cala, autodefesa positiva quando ele dá a sua versão dos fatos. Agora, esse direito de calar-se, esse direito ao silêncio sobre os fatos e circunstâncias que são imputados a ele pelo Estado, quer seja pela autoridade policial, quer seja pela autoridade judiciária, né, esse direito não engloba a qualificação. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso muito claramente lá no artigo 186 do Código de Processo Penal. Eu gosto sempre de mostrar para os meus alunos, né, esse artigo 186, porque ele é de uma clareza solar. Joga na tela, por favor. Olha só o que diz o artigo 186, professora Renata. Ele diz o seguinte, olha, depois... Deixa eu só pegar a canetinha aqui, professora Renata. Me ajuda, professora Renata, por favor. Amigo, põe uma tintazinha nessa caneta aí, que eu sou Campideg. Não, aqui Não ela escreve? não vai. Não Aqui funciona? Não, é só no, Professor Campideg, você é uma anta mesmo. Mas tudo bem. Eu vou marcar com... É só no PowerPoint. Eu vou marcar com o mouse. O professor Campideg não é tão tecnológico a professora Renata, entendeu? Então eu vou marcar na tela com o mouse e vou só marcar porque a canetinha não vai funcionar aqui. A anta que vos fala, né, não sabia disso. Vamos lá. Joga na tela, por favor, de novo o artigo 186. Então vamos lá. Olha o que diz o artigo 186 do CPP. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Olha só. Depois de devidamente qualificado e cientificado das acusações, é que ele será informado que tem o direito de ficar calado. Ou seja, em termos de qualificação, ele não tem o direito de ficar calado. Ele tem que responder as perguntas sobre a sua qualificação. E isso se aplica também em sede policial, porque está lá no artigo 6º do CPP, que a autoridade policial vai aplicar no seu interrogatório aquilo que também está previsto para o interrogatório judicial no que couber ali. Então, também em sede policial, o sujeito ele não pode calar-se ou mentir sobre a sua qualificação. No processo administrativo também, né? Pois é, ele tem que responder quanto à sua qualificação. E se ele, né, por exemplo, mentir, o que acontece muito? Vamos trazer aqui um caso prático que o pessoal vai entender. Vamos supor o sujeito, né, criminoso, né, já um cara eiro e vezeiro na prática do crime. Esse sujeito, ele é conduzido até a presença da autoridade policial por ter praticado alguma infração penal. Finge que sou eu. Professora Rê, praticou uma infração penal, né? Professora Rê, praticou uma infração penal e essa infração penal, ela está em flagrante, né? E aí ela vai conduzida perante a autoridade policial. Só que a professora Rê sabe que existe um mandado de prisão contra ela. E ela sabe que se ela falar assim, meu nome é Renata, ela vai ser presa. Então pergunta meu nome, delegado. Bom, a senhora foi conduzida aqui à presença da autoridade policial por ter praticado uma infração penal. Que isso, doutor? Essa bronca aí não é minha, não. E a senhora está sendo aqui, foi conduzida pelo fulano, pelo Beltrano, na presença das testemunhas tais, tais e tais, e eu estou cientificando a senhora vai ser autuada em flagrante delito, e eu preciso saber qual o nome da senhora. Flávia Campos. Tudo bem, senhora Flávia Campos, sua data de nascimento, endereço. E aí, ela conhece muito bem a Flavinha. Eu vou contar pra Flavinha essa. Já sei quem é. A vítima da professora Rê. Aí a professora Renata, conduzida em flagrante à presença da autoridade policial, sabendo que tem um mandado de prisão contra si, ela dá o nome da professora Flávia Campos, que tem uma vida completamente irretocável, ilibada, imaculada. Não é? Mais ou menos, né? Mas é o seguinte, ao dar o nome da professora Flávia Campos, o que a professora Renata está fazendo? Ela está se atribuindo uma falsa identidade.
ela está praticando um outro crime, que é o crime do artigo 307 do Código Penal. Então, ela tem direito ao silêncio, sim, sobre fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a ela, mas ela não tem direito de mentir sobre a sua qualificação. E tem súmula disso, professora Renata. É a professora Renata ou Flávia Campos? A professora Renata, né, gente? É brincadeira, né? Todo mundo entendeu. Pois é. Então tem súmula, olha na tela aí a súmula 522 do STJ, olha aí. O que está dizendo a súmula 522 do STJ? A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Essa súmula é de 2015. Então, atenção, pessoal. Olha só, súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade é típica, é crime do artigo 307 do Código Penal. Então, professora Renata, perguntada pelo delegado de polícia, qual é o nome dela? Ela disse que chama Flávia Campos, porque ela sabe que tem um mandado de prisão para prender a Renata. Então ela não dá o nome da Renata, ela dá o nome da Flávia Campos, porque aí ela vai só responder aquela bronquinha ali, vai conseguir, de repente, pagar uma fiança, ou conseguir uma liberdade provisória com ou sem fiança, e não vai ser cumprido o mandado de prisão, que é de uma bronca muito maior. Só que ela praticou um crime para poder se livrar do mandado de prisão. Então, respondendo a pergunta da professora Renata, novamente, eu posso mentir quanto à minha qualificação? Não. Eu tenho que responder corretamente as perguntas sob pena de praticar um crime de falsa identidade, de atribuir-se falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, e isso está na súmula, repetindo a súmula, súmula 522 do STJ. Ok, pessoal? Professor Campitelli, agora eu voltei, agora eu sou Renata de novo, tá? Ah, bacana, bacana. Porque vê lá se eu sou Flávia, professora de administrativo, tô fora. Professor de constitucional, né? Tô Que é a fora, base você de tudo, a fonte de validade de todas as normas, não é isso? Essa sua Hein? Flávia Campos. Ah, Só na hora coisa da bronca. chique, hein? Olha só, a gente falou que o direito ao silêncio também se desdobra naquele direito de não ser obrigada a participar de processos probatórios que atrapalhem aí a sua defesa. Perfeito. Aí, vamos supor que agora eu sou Flávia Campos de novo. Tá, beleza. Eu sou Flávia Campos, cometi um crime de falso estelionato. Aí, Ficando estelionato. confuso aqui, ela é Renata ou Flávia? Agora eu tô confuso. É A hora Flávia que eu tô- Campos. a hora que É Flávia eu tô- Campos de novo. Tá, beleza, vou vestir o personagem aqui. Tá, É pessoal, porque eu então sempre sou sou o delegado Campidelli, Você né? é sempre o delegado. Tá. Eu vario, Então tá bom, eu vario. então tá bom. Eu, Flávia Campos. Se eu ajoelhar, eu posso ser o delegado Bruno Zampieri. Tá? Eu vou ser o Bruno Zampieri. Vamos lá. Flávia Campos e Bruno Zampieri. Tá, vamos, manda. Doutor Zampier, é o seguinte. Não, Tem que fazer cara de raça. marrento. Cara de marrento. Bruno Zampieri. Tá, vamos lá. É o seguinte. Ah, Eu cometi um crime de... Bacana. Eu não vou olhar pra ele que eu vou... Eu cometi um crime de estelionato. Show, Falsifiquei show. um monte de cheque, espalhei na praça, falso. Estelionato é só estelionato, né? estelionato. Falsificou um cheque e praticou o passei na crime praça. Beleza. de estelionato. Aí o delegado Bruninho, Marrento. me intimou para ir até a delegacia para a colheita dos meus padrões gráficos para exame grafotécnico. Uhum. O exame grafotécnico chama a pessoa lá, o suspeito, né? Não é isso? Isso, Aí ele isso, escreve um perfeito. tanto de coisa lá. Hoje é domingo. Eu gosto de banana. A Renata é bonita. A Flávia é feia. E aí o perito vai analisar, né? Se aquela Exatamente, caligrafia exatamente. do suspeito corresponde à caligrafia Uhum. que tá lá no cheque falsificado. Aí eu falo, que eu, Muar, comparecer na delegacia para Aí- colher meus padrões gráficos. Aí o professor Bruno Zampieri pega a caneta e fala assim: senhora Flávia Campos, por favor, forneça aqui seu material Tô fora. grafotécnico aqui para fins de perícia. Tô fora. Mas como Tô você não vai fora. fornecer? Não. Você tem que respeitar a polícia? Direito à não autoincriminação. Antes de Que respeitar a polícia, eu absurdo. respeito a Constituição. Que absurdo essa Constituição, por isso que todo mundo tá rasgando. Tô Brincadeira, certo? Agora brincadeira, volta, brincadeira. agora volta ao professor. Voltei pro seu Campidelli, Tô hein? certo ou tô errada? Está perfeitamente certa. A Constituição permite isso. A Constituição permite, né? Aí, como decorrência aí do princípio do direito ao silêncio, né? Nós temos aí o nemo tenetur si detegere, ou seja, o direito à não autoincriminação, né? Você não tem que temer se for detido, ou seja, você não é obrigado a produzir prova contra si. O doutor Bruno Zampieri, se quiser, que ele vá lá no estudo de identificação e pegue lá a sua assinatura. Se ele quiser, que ele vá na sua casa, peça judicialmente uma busca e apreensão e apreenda o seu caderno, o seu planner. Meu
meu planner. Que ele aprenda o seu Meu planner para ver a sua grafia, Meu mas você planner. não é obrigada a fornecer isso se você não quiser, você não pode ser obrigada. Se você quiser fornecer, vamos pensar aqui que não foi você que falsificou o cheque. Você fornece, porque a perícia vai ser a seu favor, vai confirmar que você não assinou aquilo, não falsificou. Agora, você falsificou. Você não precisa se autoincriminar. Você pode, eu não quero fornecer. O delegado Bruninho, né, vai ficar bravo? Ô, doutor Zampier, sinto muito, faça seu trabalho. Peça a busca e apreensão, vai lá na minha casa e pega o plano e tal. Agora, você não vai dizer isso pro delegado, não vai ensinar ele a fazer o serviço dele. Mas se ele quiser, ele faça isso. Né? Você não é obrigado a fornecer. E esse exemplo que a professora Renata deu é um, mas nós temos outros, né, professora Renata? A gente, né, por exemplo, reconstituição de um crime, está lá no artigo 7º do CPP. É um excelente meio de prova. Né? E eu gosto de explicar para os alunos, eles pensam assim, para que serve a reconstituição? Cara, para confirmar teses. Você, quando está apurando um crime, você tem uma série de teses. Né? Você tem uma tese do investigador, você tem uma tese ali da defesa, você tem uma tese da testemunha, você precisa confirmar. Aí o sujeito diz assim, fui eu que matei sozinho, que levei, que desovei o corpo. Aí quando você chega no local, tem um barranco que, para desovar o corpo, de 10 metros que você tem que subir. E a Renata diz que matou sozinha. E aí eu olho para a Renata e falo assim, você, como é que você carregou o corpo do Fred 10 metros morra acima? Mano. Aí eu consigo descobrir o seguinte, que não foi só a Rê, a Flavinha também estava no meio. Então. Aí foram as duas macomunadas. Então a reconstituição destrói a tese da Renata, da professora Renata, destrói a tese dela, de que ela carregou o corpo do Fred. Você já viu o Fred? O Fred tem 2 metros de altura. Fred é o dono aqui do Supremo, né? gente. Ele tem 2 metros de altura. Então, assim, ou o Rafa também tem 2 metros de altura. Professor Rafael Moura, Renata vai carregar o professor Rafael Moura sozinho? De jeito nenhum, né? Que ele é fininho? Brincadeira. Pois é, mas aí imagina só, a reconstrução é para isso. Agora, eu posso obrigar, eu enquanto delegado de polícia, eu não, o Bruno Zampier, que é o delegado do caso. O doutor Bruninho aqui, ele pode obrigar a professora Renata participativamente da reconstituição, ir lá e mostrar como é que foi? Não! Ela participa se ela quiser. Ela não é obrigada a falar nada. Ela não pode ser obrigada a participar ativamente dessa reconstituição. Ela não pode ser obrigada a fornecer material gráfico para fins de perícia. Enfim, ela não pode ser obrigada a produzir prova contra si. E nós tivemos umas alterações legislativas relativamente recentes. E que às vezes a galera não tem muito conhecimento, não é verdade, professor Campidelli? Pois é, nós tivemos... Sobre esse assunto. Porque a ideia básica aqui é a seguinte, tudo bem, a Constituição garante o direito ao silêncio, direito à não autoincriminação, direito de não participar de procedimentos probatórios que comprometam a defesa. Ok, mas só que eu sou professora de constitucional, eu sei que os direitos fundamentais não são absolutos, e eu falo isso que nem um papagaio na cabeça de vocês. Os direitos fundamentais podem sofrer relativizações, eles não podem servir como escudo para a prática de crimes. E aí nós tivemos algumas relativizações até relativamente recentes. Manda aí. Pois é, pessoal. Um importante meio de prova, principalmente em crimes de falsificação documental, é a identificação criminal. Às vezes você prende um sujeito que ele tem 18 carteiras de identidade. Acontece. Ou mais. Acontece. Né? Então, assim, já me deparei com uma situação... Com 5 CPFs. Pois é, já me deparei com a situação de um grupo, né, um determinado grupo criminoso de pessoas de comunidade cigana, que essas pessoas, elas fraudavam o INSS. E aí a matriarca da família, nós conseguimos identificar 18 benefícios previdenciários falsos em nome dela, cada um no nome diferente. Na verdade, sim, 18 benefícios previdenciários que ela possuía, cada um num nome diferente. Então, o que acontece? Quem é essa pessoa? Para eu saber seguramente quem é essa pessoa, eu preciso colher os digitais dela, né? Fazer a identificação criminal dela por meio de coleta de digitais, porque não temos digitais iguais, né? Cada pessoa, cada digital é única, então uma segura forma de identificação pessoal é a coleta de digitais, mas isso famoso tocapiano. Tocapiano, né? Você vai lá e colhe a digital da pessoa, como você vai fazer a identidade, quando você vai fazer o passaporte, também são colhidas as suas digitais. E, criminalmente, é possível se colher. A pessoa está com um monte de documento de identidade falso, eu não sei qual é o nome dessa pessoa, ela pode mentir para mim, praticar o crime do artigo 307 lá do Código Penal, atribuição de falsa identidade. Então, para ter segurança e saber quem é essa pessoa, o que eu faço? Eu
faça a identificação criminal dela. O que acontece? A Lei 12.037, põe na tela aí, por favor. A Lei 12.037, no artigo 3º, ela diz o seguinte, olha, que embora o sujeito apresente documento de identificação, por quê? Porque a Constituição garante que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Mas há exceção, como tudo na vida tem exceção, Claro. aqui também esse princípio constitucional, ele tem uma exceção. Então, embora apresentado documento de identificação, ou enfim, embora civilmente identificado, pode ocorrer identificação criminal quando? Vejam o inciso 4. Eu vou rolar a tela um pouquinho para vocês verem Lá no o inciso. número da lei, só pra gente ver. Lei 12.037 de 2009. 2037, fala Lei sobre isso. 12.037 de 2009. Aí massa. vamos ver aqui, então, voltando ao artigo 3º, vejam o inciso 4. Olha o inciso 4. Ele diz o seguinte, olha, a identificação criminal, né, pode ocorrer identificação criminal quando ela for essencial às investigações policiais. Olha, essencial às investigações policiais. Segundo despacho da autoridade judiciária competente. Então, quando o cara estiver civilmente identificado, mas a identificação criminal dele for importante para a investigação, a autoridade policial representa perante o juiz pedindo que ele dê uma ordem para proceder à identificação criminal daquela pessoa. Então, é possível se fazer identificação criminal de alguém, ainda que civilmente identificado, mediante ordem judicial. Essa é uma hipótese prevista no artigo 3º, inciso 4, dessa Lei 12.037, 2037-2009. Ok. Onde é que está a alteração recente? A alteração recente, professora Renata, está aqui no artigo 5º, parágrafo único. Olha o que ele diz, olha, que na hipótese daquele inciso 4 do artigo 3º, ou seja, identificação criminal para fins de investigação, é possível que essa identificação criminal inclua coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Ou seja, Caramba! olha só, a gente pode colher material biológico de alguém para fins de exame de DNA, se isso for essencial para a investigação criminal, mesmo contra a vontade do sujeito, desde que haja autorização judicial. Então é possível, professora Renata, desde 2012, que um juiz, em sendo necessário para uma investigação criminal, a autoridade policial representando por isso, e sendo essencial para essa investigação, é possível que o juiz determine a coleta de material biológico para fins de identificação criminal, ainda que o sujeito não concorde contra a vontade dele. E aí nós temos um exemplo, imagina a sua situação, nós temos um serial killer que está matando um monte de mulher. Ele estupra e depois mata as mulheres. Então, esse serial killer, nós temos suspeitas de que seja alguém, suspeitas fortes de que seja alguém, e nós temos em todas as vítimas, nós temos material biológico do autor coletado. O esperma, restos de pele dele debaixo das unhas das vítimas, fios de cabelo dele encontrados nas vítimas, mas nós não temos como provar que é dele, porque nós não temos o material biológico dele. Então, é possível, um caso como esse, que a autoridade policial represente, perante o juiz, e que o juiz, a autoridade judiciária, decrete a coleta de material biológico, independentemente da vontade do sujeito. É uma exceção legal, mas muito forte contra o princípio do nemo tenetur si detegere. E não é a única. A lei de execução penal, também na mesma época, pela mesma lei que alterou a lei de identificação criminal, também a lei de execução penal sofreu uma alteração. Está lá no artigo 9º da Lei 7.210 de 84. Artigo 9º da Lei 7.210 de 84. Olha o que diz o artigo 9º. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes hediondos, está aí no artigo 1º da Lei 8.072, ou por qualquer dos crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Então, o sujeito foi condenado por crime hediondo, ou por crime de violência de natureza grave contra a pessoa, é obrigatória a identificação criminal. O Estado brasileiro ainda está se organizando, já começou a fazer. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, na Nelson Gria, já começou a fazer essa identificação dos condenados ali por esses crimes de violência de natureza grave contra a pessoa e também por crimes hediondos. Já começou a fazer, ainda muito lentamente. Para ter um banco de dados. Isso, essas informações aqui
da Lei 7.210, elas vão para um banco de dados nacional, né? E esse banco de dados nacional pode ser consultado pelos delegados de polícia mediante autorização judicial. Eu não posso, eu quero ver se tem esse DNA lá. Não, não posso. Esse DNA vai para lá, né? E aí eu tenho um suspeito aqui, eu prendi um suspeito por estupro, quero ver se ele praticou outros estupros. Eu peço ao juiz autorização judicial para consultar lá esse banco de dados, ele me concede, aí eu consulto. Então, isso fica no banco de dados nacional. Então, fazendo uma pequena sinopse, eu sempre gosto de fazer uma sinopse com os alunos. É ótimo, né? eu também adoro. Uma sinopse. Então, adoro. Resumo da ópera aqui. Resumo da ópera, eu adoro. Eu posso colher material biológico de alguém contra a vontade? Se ele consentir, eu posso colher qualquer hora. Pode raspar minha bochecha. Assim? E aí, gente, é super simples. Você pega um suave, sabe o que é suave? O suave parece um cotonetezinho, só que menor. Ele é um pouquinho mais largo e menorzinho. É um plásticozinho com algodão na ponta. Você pega um suave, que é um cotonetezinho, e esfrega na bochecha do lado direito, esfrega na bochecha. Isso por dentro, tá? Por dentro aqui da bochecha do lado direito, por dentro da bochecha do lado esquerdo. Aquele líquidozinho ali fica no suave, você guarda aquilo e manda, põe num compartimento adequado e manda aquilo para a perícia. Então você pega ali a mucosa aqui por dentro da boca, do bochecho do lado direito, do bochecho do lado esquerdo, e manda para fazer o exame. É indolor, entendeu? Não é técnica invasiva, é super simples. É um suavezinho, um cotonetezinho por dentro da boca, nas duas bochechas internamente, e manda para fazer perícia. Se o sujeito consentir, eu posso colher isso sem precisar de autorização judicial. Se ele não consentir, mas for essencial essa identificação criminal para fins da investigação, eu, delegado de polícia, peço ao juiz que me dê autorização, o juiz pode determinar a coleta independentemente da vontade do sujeito. E aí, gente, o que acontece? É o uso diferenciado da força. Eu já tive casos assim, em que o juiz determinou e o sujeito aqueceu. Não, eu não queria fornecer, mas como o juiz determinou, beleza, então tira. Não tive nenhuma situação do sujeito brigar, lutar, mas se tiver, uso diferenciado da força. Assim como para prender, se o cara reagir, você faz um uso diferenciado da força, para coletar, uso diferenciado da força. Por exemplo, você não vai bater no sujeito, mas você pode usar uma camisa de força, por exemplo. Usa uma camisa de força do sujeito, enfim. Vai dar sujeito. Ainda não teve situação do sujeito resistir comigo, todas as que eu cheguei com a ordem judicial, falou, tem uma ordem judicial para colher, o sujeito concordou. Então, para a identificação criminal, tem que ser essencial para as investigações e tem que ter determinação judicial. Pode coletar o material biológico, independentemente da vontade do sujeito. Ou, em caso de condenação por crime de violência de natureza grave contra a pessoa, ou crime hediondo, né? Pode também, nesse caso, inclusive é obrigatória a identificação criminal, só que nesse caso, você colhe material biológico, faz o exame de DNA e manda o resultado para um banco nacional, e esse banco só pode ser acessado mediante autorização judicial. Então são duas exceções ao princípio do nemo tenetur si detendere. Agora eu quero, professora Renata, trazer aqui uma última discussão, porque a gente, né, sempre a gente tem um Supremo Tribunal Federal que nos brinda sempre com discussões muito interessantes. Então a gente falou do direito ao silêncio, né? A gente falou lá da questão da CPI, o cara que está sendo investigado e ele, né, o cara está sendo investigado. A gente até falou disso quando falou de habeas corpus, né? O professor Gambideri está linkando com a aula de habeas corpus aqui. Mas quando a gente falou de habeas corpus, a gente falou o seguinte, ó, eu posso impetrar um habeas corpus preventivo se eu estou sendo investigado e uma CPI me chama para depor como testemunha, né? Porque eu não posso ser obrigado a depor, porque eu tenho direito ao silêncio, então não posso ser obrigado a depor, né, se eu estou sendo investigado. Quem pode ser obrigado a depor é testemunha. Se eu sou investigado, eu não sou testemunha. Né? Então, direito ao silêncio, a gente falou sobre direito ao silêncio aqui e falou sobre habeas corpus lá. Né? Então, é o seguinte, por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Porque o sujeito, se ele está sendo investigado, ele pode ser conduzido coercitivamente? Temos decisão nova. Pois é, isso sempre foi muito discutido. Condição Por quê? coercitiva? Porque você tem o direito ao silêncio. Então, você tem o direito de se calar ou de dar a sua versão, até mesmo de mentir, sobre os fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a você. Falamos sobre isso aqui no direito ao silêncio. Mas você é obrigado a falar a sua qualificação. Então, quem defende a possibilidade de condição coercitiva do investigado, fala o seguinte, não, ele tem direito de ficar calado quanto aos fatos e circunstâncias, mas ele é obrigado a dar a sua qualificação, então eu posso conduzir para interrogar sim, porque ele é obrigado a me dar a qualificação dele. Esse é o argumento. Mas nós temos uma decisão recente, de dezembro agora de 2017, do ministro Gilmar Mendes, ainda uma decisão
monocrática, que vai ser submetida ainda ao pleno do STF, mas é uma decisão monocrática em que o Gilmar Mendes diz o seguinte, olha, está vedada a condução coercitiva do investigado para fins de interrogatório. Ele vedou a condução coercitiva do investigado para fins de interrogatório, dizendo o seguinte, olha, se ele tem o direito de ficar em silêncio, ele não pode ser conduzido coercitivamente para ser interrogado. E mais, né, se a gente pensar que essa condição coercitiva que vem sendo dada judicialmente é no âmbito de uma operação, essas pessoas já estão o quê? Qualificadas, tanto é que já tem um mandado de condução coercitiva contra elas. Então não justifica esse argumento, para ele se qualificar, porque ele já está qualificado, já tem até um mandado de condução coercitiva. Porque na prática o que acontecia? O cara era conduzido coercitivamente, ficava lá, ficava calado. Exatamente. Então, Conduzido coercitivamente, ficava lá. então hoje tem uma Calado. decisão do Supremo válida dizendo o seguinte, está vedada a condição coercitiva do investigado para fins de interrogatório. Posso conduzir coercitivamente testemunha que não foi? Pode. Testemunha Agora, pode. o investigado não pode ser conduzido coercitivamente hoje, por decisão do Supremo, não pode ser conduzido coercitivamente hoje para fins de interrogatório, decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda uma decisão monocrática, mas essa decisão eu recebi no meu trabalho, vinda direto do Supremo Tribunal Federal, para todos os delegados federais, para todos os procuradores da República, para todos os judiciais, não pode ser feita a condução coercitiva de investigado para fins de interrogatório, assinado ministro Gilmar Mendes.